Olá, amigos, um ótimo reencontro para nós. Desejamos uma ótima quinta-feira e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado, Fraternidade Rosa Cruz, Porto Ferreira, São Pedro. Temos aqui o nosso convidado, Adalberto Tamarose, reunião 101, Astrologia Elementar. Continuando o tema Planetas, aula 31, e Sol, parte 11, Lua na casa 5 hoje. Falamos do Sol em 2 aulas, hoje falaremos da Lua, nessa casa, que é uma casa leonina, a casa 5. Certo. E uma casa solar, portanto. Sim. A tônica principal de Lua de casa 5 é empatia anímica. A pessoa precisa estabelecer uma relação de alma com os outros, no sentido de ninho, de acolhimento, de se sentir pertencente, integrada, né? Como numa casa mesmo, né? Certo. É um acolhimento doméstico. Sim. Você tem Lua em Câncer no ascendente, né, Adalberto? Sim. Um câncer no ascendente. E como é que você transfere essa capacidade lunar que você tem e as suas experiências com pessoas de Lua na casa 5 ou Lua em Leão, né, que são harmônicos? Sim. Como é que você interpreta essa natureza lunar de casa 5? Então, o fato da minha lua estar no ascendente significa que ela também está numa casa de fogo, né? Que é a casa de Áries. Então, de certa forma, tem uma correspondência com lua na casa 5. No entanto, o fato de estar em Câncer faz uma diferença que acaba meio que inviabilizando quem tem Lua em Leão. Porque como a relação celeste de Lua em Câncer tem um panorama mais amplo, quem tem Lua em Câncer acaba achando que quem tem Lua na casa 5 se torna um pouco insensível. Esse aspecto de água e fogo da casa 5 não se ajusta bem com esse outro aspecto de Lua em Câncer na casa 1. Então eu acho difícil lidar com quem tem Lua na casa 5. A Lua em Câncer ainda tem um aspecto que é meio aquele chorar em comercial de margarina, né? É muito sensível emotivamente, mesmo estando na casa 1, o que não acontece com a Lua em Leão. Ou na casa 5. Ou na casa 5. Então, essa Lua dá uma sensação de reencontro de outras vidas, déjà vu. Então, quando você encontra alguém que te sensibiliza, que marca, fica muito clara para essa pessoa que você já conhece de éons para trás. Você só está reencontrando, revendo essa pessoa. A Lua dá essa sensação de prolongamento do passado no presente. O passado reacontece no presente, principalmente na questão afetiva e amorosa. Sim. Os seus amores são, não sei se na sua cabeça ou de fato, não importa, são reencontros. Sim. Interessante, né? Sim. Vamos seguir bem juntinhos. Então, quem tem Lua na casa 5 precisa fazer ninho, precisa aninhar-se. É o encontro de 2 gatos domésticos. Um fica miando grudadinho no outro, comendo ração junto. E como que você vê se essa oposição difícil de a Lua ser tão aquosa, numa casa de fogo tão solar, e ainda assim a pessoa ter essa necessidade desse acolhimento? É que aí, no caso, isso fica dramatizado. Fica também exacerbado, exagerado. Então, uma pessoa que tem Lua na casa 5 se apega demais ao outro, a ponto de ser chato e grudento. Mais do que a Lua em Câncer. Mais do que a Lua em Câncer. É mais exigente com quem ama. E mais autoritário também. Então, há um sentimento de posse não da pessoa, mas das emoções. Olha que louco. E acaba também esbarrando naquela coisa, você tem que me amar, né? Isso.
Exatamente. Senão você começa a cantar aquela musiquinha. Você não soube me amar. Sim, sim. Então, a casa 5 é uma casa leonina, mas agora nós estamos falando da lua presente. E o Adalberto tem razão, fica uma coisa meio estranha. Uma casa que é naturalmente solar está recebendo a lua, Sim. que tem uma natureza muito oposta ao Sol. Sim. O Sol é extremamente masculino, a lua é extremamente feminina. Então, quem tem lua na 5 tem um romantismo afeminado. Gosta mais de ser conquistado do que conquistar. O Sol na casa 5 é conquistador. Sim. A lua não. Ela espera a princesa encantada ou o príncipe encantado. Você sabe o que mais me... É um complexo de mocinha que está na torre esperando o herói para salvá-lo. Sim, sim, sim. Me causa bastante estranheza astrológica essas conjunções, né? Você pega, por exemplo, Áries e Touro. Pô, é uma distância tão grande numa conjunção, né? Sim. Aqui você tem um planeta que fica Câncer está aqui. regendo a casa 4 e que está na casa 5. Então essa conjunção, para mim, ela é super insolúvel. Parece que ela não tem resolução. Por isso que o signo anterior é chamado o karma do seguinte. Então, como você citou, Áries é o karma de Touro. Touro é o karma de Gêmeos. Sim. Gêmeos é o karma de Câncer. Câncer é o karma de Leão. Sim. E são Há sempre... uma irreconciliação mesmo. E são sempre soluções muito distantes, que parece que não vão se resolver, né? É. Parece que é uma forma de Deus torturar o ser humano. Parece mesmo. Mas o ser humano merece ser torturado, então não tem nem o que discutir. Não tem o que discutir, né? Então, para quem tem lua na casa 5, os cuidados maternos são decisivos na formação da personalidade. Então, a mãe, principalmente o afeto que a mãe destinou à pessoa, vai marcar a possibilidade dela ser feliz ou infeliz para a vida toda. Que loucura isso, Jack. Se ela se sente mal amada, não que tenha sido, mas se ela se sente mal amada, ela vai achar que todo mundo que ela encontra tende a mal amá-la também. Sim. Que ela vai apostar muito e receber pouco. Então, é uma marca do feminino na alma desse indivíduo que tem lua na casa 5. Né? Sim. O feminino maternal, não é o feminino venusiano. De certa forma, essa pessoa vai buscar a mãe no seu ideal de amor. Sim. A mãe vai ser o símbolo do amor e da atenção e até da sobrevivência para toda a vida. Então, e veja a complexidade que se dá nessa relação que você está explicitando. Se ele tem lua na casa 5, essa contraposição entre água e fogo já indica um certo nível de desarmonia, num certo sentido. Sim. Então, por exemplo, eu tenho lua em Câncer, na casa 1. Minha mãe tem lua em Áries. Você vê a correlação? Claro. Então, o que acontece? Eu, de certa maneira, sofri essa desarmonia da mulher que tem a lua em Áries. Que é um signo que a lua fica sem saber o que fazer. Então, para o Martin Schumann... Principalmente para uma mulher. Para o Martin Schumann, para uma mulher, esse é o pior lugar que a lua poderia estar. Sim. Né? Essa é uma posição que eu observo, que a mulher, mesmo que ela lute para edificar um feminino, constituir um feminino, esse feminino dentro dela é massacrado. Sim, sim, sim. Ela mesmo não permite que essa planta feminina cresça. Sim, o sol queima ela. Para o Martin Schumann, essa feminilidade já está combatida na sua origem. Nossa, que loucura. Loucura, né? Então você vê, vai acontecer uma coisa parecida aí nesse caso, porque essa lua aí, nessa posição, ela já vai indicar um problema anterior com a própria maternidade, com o próprio feminino, né? Sim, vai sim. A pessoa vai ter que karmicamente lidar com isso. Então a coisa que ela mais precisa é exatamente aquilo que de certa maneira vai estar negado em algum nível. Isso, exatamente. Então ela tende a ter um sentimento crônico de ausência de algo que é impreenchível. Sim, 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 sim.
Então, a relação com os filhos ou filhas tende a ser uma reedição da própria infância. Então, o eterno retorno. A Lua tem muito eterno retorno. Muito. E se estiver na casa 5, o eterno retorno incide sobre os filhos e as criações. Sim. Curioso, né? Sim, sim, sim. É um movimento circular. Desculpa falar de mim muitas vezes, mas eu lembrei de um movimento que aconteceu entre eu e minha mãe, que é bastante significativo disso que a gente está falando há um pouquinho atrás, mas só agora me surgiu. Chegou um momento da minha madureza que eu tentei explicitar para minha mãe os problemas que nós tínhamos. E você veja bem, ela foi até receptiva, mas veja como essa lua em Áries opera de maneira a podar a sua possibilidade. Ela até tentava me abraçar, ser aconchegante, mas não tem liga. É uma coisa que acaba sendo uma espécie de teatro, assim, né? Sim. Ela não consegue adentrar a esfera da amorosidade em relação ao filho. Ela tenta fazer um movimento, mas é um movimento vazio. Ou ele em algum momento, ele é abortado. Há iniciativa, há um movimento que é Áries. Mas ele não se consuma. Mas ele não se consuma. Obrigado, Adalberto. Show de bola. Valeu. Oi, Cris. Olá, Beleza? beleza. Bem-vinda. Obrigada. Vamos compartilhar aqui Lua de Casa 5. Ok. Então, a qualidade da relação com a mãe é decisiva para estabelecer vínculos futuros e vínculos seguros. Então, imagina, uma pessoa que tem Lua na Casa 5 e não tem uma boa relação com a mãe, ela tende a não conseguir equilibrar seus afetos e nem se sentir acolhida e amada. Ou seja, pode perpetuar um sentimento de amargura, de vazio, de incompletude. Que doloroso isso, né, Cris? A mãe, ela precisa mostrar, principalmente na primeira infância para os filhos, que o mundo é bom e que o mundo é belo. Cabe a ela esse papel. E se a criança não recebe essa bagagem de que o mundo é bom, ela pode confiar nele, que o mundo é belo, você pode ver beleza no mundo, fica complicado para partir para os próximos passos da vida, né? Sim. É uma bagagem estrutural muito importante e cabe à mãe esse papel. Então vejam, pais astrólogos, ou pelo menos um deles astrólogo, se tem um filho ou filha com Lua na Casa 5, tem que saber disso, que a sua marca, a sua presença vai deixar um rasgo indelével na alma desse ser, que vai perpetuar até o túmulo. Então, que responsabilidade. Quem tem filhos com Lua na 5 são filhos muito sensíveis ao tipo de afeto que recebem, ao tipo de harmonia que existe dentro do lar. Então, a ideia de lar, nesse caso, ganha uma dimensão maior que das outras casas, do que os outros setores da vida. Qualquer dissonância, qualquer distúrbio, gritaria por uma criança que tem Lua na Casa 5 é altamente destrutivo. Sim. E você vê que a vibração do lar ele tem a ver com a vibração da mãe. Então, antes de pensar em ter um lar com uma vibração boa, a mãe precisa se harmonizar. Se ela é uma mãe que está em harmonia, essa harmonia naturalmente vai passar para os filhos. Você vê que dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, criada por Rudolf Steiner, o principal papel do professor não é tanto ensinar, mas é o amor, é a empatia que ele cria com os alunos. Sim. Principalmente nos primeiros anos escolares, né? Onde na sala de aula, olha que bonito, né? Pelo menos era a ideia de Rudolf Steiner, que na sala de aula das crianças tem que ter a imagem de Maria, como a grande mãe, ou símbolo da mãe perfeita. Porque isso gera um impacto na alma das crianças que vai perdurar a vida toda. Uhum. Muito bonita essa ideia. Sim. Da pedagogia Waldorf. O Steiner tinha uma frase que a medicina educa,
E a educação cura. O Maravilhoso. papel do professor é ser um curador. E você diria que o papel da mãe também é ser uma curadora? Com certeza. Até curadora dos karmas que a criança tem? Nossa, é um trabalho imenso ser mãe. Se você for pensar até nesse sentido esotérico da coisa, é uma responsabilidade, um trabalho que não tem fim. Infelizmente, poucas mães realizam esse trabalho. Porque Ou estão dispostas a não é realizar. só o trabalho braçal, é o trabalho interno que você tem que fazer para irradiar o bem para a sua prole. É, Dá muito trabalho. sim. Eu mesma já fiz muita terapia na vida para poder conseguir ir atrás desse papel, que ele saísse bem feito. Não é fácil, não. Vejam essa frase desse grande cineasta e tarólogo Alejandro Jodorowsky, um chileno. Ele escreveu muito sobre tarô, em seus filmes, inclusive, os arcanos do tarô constantemente aparecem, principalmente na sua película Montanha Sagrada. O que diz Jodorowsky? Papai e mamãe são dois filhos grandes que tivemos quando éramos pequenos. Então, isso é perfeito para representar a casa 5 e essa questão lunar, né? Do matriarcado, da maternidade, do impacto que os pais, principalmente a mãe, que amamenta, tem sobre os filhos. Né? Sim. E, infelizmente, como diz o Jodorowsky, os pais são imaturos, são crianças também. Então, desculpa, Cris, você vê, pessoas imaturas tendo filhos, vai dar ruim, né? Dá a sensação hoje em dia que todo mundo é imaturo. Você pega pessoas com 60 anos de idade se comportando como criança. Aí você fala, mas como é que essa pessoa teve um filho, teve, né, condições de educar alguém, tendo comportamento infantil com 60 anos de idade, né? Sim. E, infelizmente, não existe nada, um manual que nos ensine a ser pai e mãe. A gente aprende meio que empiricamente, aos trancos e barrancos. Por isso que é importante, quando a gente vai tomando consciência, até para curar eventuais falhas dos pais, cultivar o sentimento de misericórdia, de gratidão e de perdão, porque eles erraram porque também são imaturos, também receberam uma bagagem também, às vezes torta, né? E o Jodorowsky, ele tem um filme autobiográfico muito bonito, chama Poesia Sem Fim, e ele chega a um certo ponto do filme que ele perdoa o pai dele. Bonito, né? Muito bonito. A cena dele perdoando o pai é algo maravilhoso, né? De arrepiar. E enquanto ele perdoa o pai, ele corta o cabelo do pai, né? É como se desnudasse o pai. Como se ele tirasse a máscara do pai e eles conseguissem se ver como espíritos. De alma para alma. De alma para alma, não mais a personalidade, né? Maravilhoso. Os filmes do Jodorowsky são para meditar. Indicamos, todos eles. Aninhar-se. Então, a Lua na casa 5 tem necessidade de criar ninhos. Vamos brincar de casinha encantada. Tem um filme que é filme para criança, mas vale para adulto também. Vale a pena assistir com os filhos, chama Ponte para Terabithia, que é essa capacidade de criar um mundo que é fantasioso e ao mesmo tempo real. Como a imaginação pode ganhar um tônus de realidade. Isso é fabuloso. É muito bonito esse filme. E quem tem Lua na casa 5 tem muita facilidade para transformar a imaginação em realidade. Sim. É como se a imaginação tivesse mais poder de materialização. Eu tenho 2 filhos com Lua em Leão. É um análogo à Lua na 5. Fazem conjunção, inclusive. Fazem, a Lua deles são tipo irmãos gêmeos, em termos lunares, falando. Tive muitos defeitos na criação que eu dei, mas eu sempre proporcionei assim que trouxessem amigos, que fizessem da casa o que eles quisessem, entendeu? Dessem vazão à liberdade de criação, de brincadeiras, de expressão dentro do próprio ninho, né? Então eu acho que isso
pode sobrar como um alicerce importante aí para enfrentar os desafios que vêm pela frente aí. Você acha que um dos resultados disso hoje é ter seu filho gravando essas aulas? Não precisa falar, né, Oswaldo? Não precisa ficar envergonhado, é um fato. Ué, de vez em quando ele vem gravar. Mas ele compõe com a gente. Compõe. Então, Não sei se é resultado disso, não sei. Porque a outra filha não compõe. Então, acho que é dele mesmo. Você também está querendo muito, né? É. A gente sempre quer, né? Então, eu quero um ateliê, a Luana 5, para criar e brincar dentro do espaço da minha casa. Você acha que seus filhos que têm Lua em Leão, eles têm necessidade de fazer um laboratório dentro de casa? Sim. Tem, né? Aprenderam e eles curtem, eles se sentem bem, até mesmo sozinhos, cada um mora sozinho, eles se sentem, eles criam o próprio castelo ali deles, né? E são territorialistas? Ah, Lua em Leão é, né? Legal. Mas não chegam a fazer xixi na porta? Eles não, mas os animaizinhos, os gatos... Os gatos que eles têm fazem. Às vezes fazem. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Olá, Gabi. Olá, tudo bem? Joinha, joinha? Joinha. Estamos falando da Lua na casa 5, né? Bem aspectada por enquanto. Delícia. E que essa pessoa que tem Lua na casa 5, ela quer levar o mundo que está lá fora para o seu mundo interior e construir um espaço meio que encastelado para realizar seus sonhos dentro desse espaço. Né? Então, cria um micromundo, um micro-universo. E tem que ser muito aconchegante. Eu quero aconchego e um sofá reclinável. Né? Então, é meio que uma lua mimada, né, Gabi? Sim. Que é sempre carinho, cafuné. É conforto para ele, conforto para os seus, que tudo seja muito bonito, harmônico. Então tem muito cuidado para arrumar a casa, arrumar as almofadas, arrumar uma mesa, né? Tudo tem que ter qualidade. É uma pessoa hospitaleira, acolhedora? É uma pessoa hospitaleira. Legal. Normalmente é uma pessoa hospitaleira e que gosta de ter uma casa cheia, gosta de ter... Servir um chazinho, servir chá, um lanchinho. Uma mesa bem posta. Eu acho fantástico. É bom ter amigos com Lua na casa 5. É ótimo. Os afetos são ternos e permeados pelo desejo de muito carinho e atenção. A pessoa quer ser tratada que nem um pet, não é isso? Sim. E trata também que nem um pet. Exatamente. Quer comidinha, ração, aguinha. Isso. Tudo. Vamos ler um texto, Vamos vamos estudar, vamos assistir um filme. Que filme você quer ver? É sentar no sofá e acariciar, né? É isso aí. Habilidade para fantasiar e viver embalado por ilhas de sonhos. Então, são pessoas românticas e sonham com uma parceria romântica, dançando ao luar, à lua cheia, né? Isso. Uma música bem melosa, bem aquelas de fazer o coração ficar encharcado. É interessante que a gente fala muito sobre viver a realidade, viver o mundo real, o deserto do mundo real, que é uma frase lá do Matrix. Mas a gente não aguenta viver o deserto do mundo real sem um pouquinho de fantasia, né? Ou sem muita fantasia. E essa é uma qualidade bastante expressiva da Lua. Quando ela está na casa 5, parece que ela tem uma permissão para viver dentro dessa atmosfera que ela pode criar e tá tudo bem, não tem dano. Diferente. Se a pessoa resolver viver da fantasia, tendo lua em outros lugares, né? Mas parece que na casa 5 ela tem uma permissão. Tem passe livre, né? Ela tem um passe livre. Boa, é isso mesmo. Ela pode ser criança quanto tempo quiser. Exatamente. Então... Só agitar o da Gabi que tá vou subir isso.
Não pode raspar, Gabi. Desculpa. Só pode ficar com dengue, raspar não. Então existe uma alegria pueril, né? Essa criança que não quer morrer, pura, sem malícia, uma simpatia espontânea, uma alma expansiva que abraça, né? Sim. Então é gostoso receber um abraço de alguém que tem uma boa lua de casa 5, né? A pessoa sabe abraçar. Parece que a alma dela também te abraça. Isso. É legal. É legal, né? É legal. Então, habilidades pedagógicas e talentos didáticos. Sim, sim. Eu tenho lua na casa 5, Maria Gabriela. Tem muito Está em disso. Capricórnio, né? Mas você acha que eu tenho talentos didáticos? Você tem ascendente virgem e a lua em Capricórnio. Isso dá um problema, assim, não é tão... Mas para aqueles que você elege... Para aqueles que eu elejo. Que você elege, você é assim. Você não é assim com todo mundo e nem de qualquer maneira. Tá. Por causa do ascendente e por causa da lua estar em Capricórnio. Então é só para elite. É só para uma elite. Né? Mas eu sempre gostei de ensinar com lua na casa 5. Sim. Nasci querendo ensinar. Sim. E desenvolvendo habilidades para tornar claro aquilo que é obscuro. Engraçado, né? É como se eu conseguisse entrar nos recônditos da alma e ir caçando coisas que estão lá muito enraizadas e escondidas e trazer à tona. Sim. Porque essa lua faz sextil com Saturno na casa 3. Então eu consigo, de alguma forma, comunicar uma lua em Capricórnio, ou seja, que vai lá na profundeza da alma, comunicar via casa 3. Sim. Em Escorpião, esse Saturno. Portanto, com um tônus esotérico, provocador de Escorpião, né? Que vem, às vezes, para arrebentar certas estruturas também. Sim, é interessante a gente ver o mapa astral como uma estrutura, não uma estrutura, mas algo vivo, um ser orgânico, que, de uma certa maneira, pode convocar outros signos, outras casas, outras realidades para conversar. Então, quando a gente fala assim, muita gente fala assim, mas não é assim. Nós estamos esgotando o assunto, ou tentando ao máximo esgotar o assunto, naquela qualidade para que as pessoas aprendam a pensar. Né? Então, você vê, você tem uma lua de casa 5, mas olha o que o Oswaldo faz aqui, que além de brilhante, é generoso. Ele coloca o seu próprio mapa em movimento na nossa frente para ver como que funciona uma lua de casa 5, fazendo um sextil com Saturno, né? Tendo um ascendente em um signo de terra, tendo uma lua num signo de terra seco, né? E como isso se dá. Não se perde de fato o que nós estamos passando aqui, né? Mas existe uma outra tonalidade. Um tempero. Um outro tempero. Então, quando as pessoas assistem essas aulas, elas têm que, ao invés de ser reativas com as aulas e falar, não é assim, ppp, né? Elas devem abrir os seus horizontes e perceber que o mapa é uma organicidade e ela é feita de movimento, né? Então, tipo, uma coisa não cancela a outra, mas a gente tenta, de alguma maneira, esgotar a qualidade do arquétipo para que as pessoas possam aprender a pensar. Só isso. Isso. De forma dinâmica. De forma dinâmica. É isso aí. Então, isso é algo que eu também tive desde que nasci, né? Sonhar com uma escola que possa relembrar o paraíso perdido. Maravilhoso. Então, de que forma trazer para os alunos aquilo que de mais precioso nós já tivemos e perdemos. Recuperar, fazer um resgate ontológico da nossa divina essência. Maravilhoso. Ensinar como ser novamente divino. Olha a profundidade da lua, né? A gente sempre fala, a lua é isso, a lua é a parte mais emocional, mas não. A lua é a memória ontológica, é aquela caixa que está lá nas profundezas de um oceano, né? Ou seja, é a coisa mais importante que a humanidade tem enquanto
junção de tesouros construído com a ajuda dos deuses. Isso, bonito, bela fala. Então, o gostoso da lua na casa 5 é de ser essa criança que brinca na chuva, que pisa na poça d'água, que dança em condições que um adulto, por exemplo, já perdeu o gosto, já perdeu a empatia com esse ambiente. Observa que até as crianças que estão aqui olhando estão sorrindo, estão curtindo, uma está segurando uma bola. Essa vivacidade, esse gosto pelo lúdico é muito intenso numa boa lua de casa 5. A alma sente-se atraída por jogos imaginativos e histórias fabulosas, um desejo de viver eternamente criança. Eu tenho um lado eternamente criança, né, Maria Gabriela? Bastante. Um lado grande. Um lado grande. Há uma certa recusa a habitar o mundo dos adultos. É como se viver com os adultos seria um adultério. Eu vou adulterar a minha natureza. Enquanto relacionar-se com pessoas mais novas mantém os sonhos vivos. Quem tem lua na casa 5 é muito importante conviver com gente mais jovem. Sim. Né? Para não perder esse elan vital. Exato. Então é um ego impressionável e hipersensível. Precisa tomar cuidado também, né? Porque são qualidades da lua, né? A impressionabilidade e a hipersensibilidade são qualidades. A sensibilidade são características da lua. Numa casa 5, que a porta é larga, né, da luz, porque é uma casa de leão, ela fica um ego impressionável e hipersensível. Isso quer dizer o quê na prática? Isso quer dizer que tudo que passa perto de uma pessoa assim vai marcá-la profundamente. E ela pode, por exemplo, sentir coisas no corpo e na alma de maneira muito intensa e quase sólida. Isso. Quase tudo vira alma rapidamente. Exatamente. Ela tem uma interface com a realidade, né? Ela tem um fio transcodificador, que aquilo que ela captura através da sensibilidade, aquilo se materializa em alma. Então, qual que é a dica aqui, ou mais uma vez uma chamada de atenção? Uma pessoa com uma lua de casa 5 que usa álcool, que usa droga, que usa cigarro, que usa cigarrinho né, naturebas, né, que usa essas coisas, ela está manchando a lente dela de uma maneira irreversível, porque tudo é muito intenso. Sim. E tudo se plasma na alma. Exatamente. Fortes emoções criam arraigados laços afetivos. Os relacionamentos necessitam de lastro, nutrição e confiança. Então essa pessoa busca sempre isso, nas amizades, nos amores. Né? Lastro, nutrição e confiança. Sim. Então uma pessoa que tem lua na 5, quando a confiança é quebrada, isso rasga a alma dela. Deixa também uma sequela grave. Sim. Existe uma nostalgia de antigos amores combinado com um romantismo old fashion. Então a pessoa se emociona com músicas da década de 20, gosta de filmes antigos, gosta de um amor meio careta, né? Sim. Meio doméstico. Necessidade de extroverter sentimentos profundos, criando elos de empatia, ensinando, criando cenários, contando histórias ou expressando emoções no palco. Tem uma tendência teatral também de representar. E é interessante que se essa lua estiver muito boa, ela é capaz de trazer para o campo verbal ou para o campo da arte emoções profundas. Ela consegue representar as emoções. Bonito, né? Lindo, lindo. A maturidade emocional. A maturidade emocional demora um pouco, mesmo que a lua esteja em bom aspecto, porque a confiança em si mesmo é conquistada de forma lenta
e normalmente com amplas oscilações, até que vai acontecendo um ajuste com a idade. E ocorre então um tempero, uma temperança. Mas no começo da vida, as oscilações são às vezes até graves. A pessoa pode passar de momentos de extrema euforia por momentos de depressão, quando se frustra. Uma coisa bonita geralmente acontece, Gabi, para quem tem lua na casa 5. Um amor muito íntimo e que entrelaça almas costuma acontecer já em idade madura. Então, uma pessoa que quando tiver velhinha vai encontrar o amor da vida. Não vai usufruir muito, né? Mas pelo menos um passa Victor Vaporub e põe a fralda no outro. Ai, que... Né? Vic Vaporub com fralda. Ótimo. Existe Vic Vaporub ainda? Existe. Ah, tá. Ou inalador, né? Isso. Ou, Benzinho, me passa o inalador. Então, não tem idade para o amor acontecer? Para essa lua, não. E, de repente, essas pessoas se encontram num asilo Num asilo. e se amam por toda a vida. Elsa e Fred. Elsa e Fred. Boa. Olha outro filme bom de Lua de Casa 5. Elsa e Fred. Elsa e Fred. Assistam. A versão espanhola. Isso, a versão espanhola. Boa, boa. Mais algum comentário, Maria Gabriela? Só isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.